Robério Santos, direto de Sergipe, lá de Itabaiana. Robério, boa noite, obrigado pela sua participação aqui hoje. Vamos falar do cangaço, vamos falar da filosofia do cangaço, a sua estrutura. E quando a gente fala em cangaço, a gente muitas das vezes, Lampião e Maria Bonita. Eu queria, já que você pudesse já iniciar a nossa live de hoje com as suas considerações iniciais, para que a gente pudesse tirar muitas das dúvidas e um dos temas importantes envolvendo os mistérios também do cangaço, já que amanhã é aniversário e a gente vai falar sobre isso, a morte de Lampião. Boa noite. Boa noite, meus dois queridos. Estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa. De 2 ou 3 vezes que eu estive na grota, eu vou citar a última vez que eu estive na grota, Eutímio e Pai Neném, e todos os seguidores que estão aqui. Estou feliz demais. Meu canal está com 312 pessoas ao vivo assistindo. Quero mandar um abraço para todo mundo. Desculpem aí não estar podendo dar uma atenção mais direta, porque o pessoal vai para a live, às vezes, para ficar conversando com a gente. Às vezes não é nem para ouvir o que a gente tem para falar. E hoje é um dia para falar, sentar e assistir, para a gente conhecer mais. Minha última vez que eu estive na grota, Eutímio e Pai Neném, eu estava lá numa pedra, estava sentado e eu comecei a me sentir mal. Inclusive, durante a filmagem, eu olhei assim para a câmera e disse assim, nunca mais eu volto aqui à grota. E aquilo saiu de uma forma... Então, aquilo saiu de uma forma assim tão espontânea que nem eu entendi por que aquilo ali tinha feito, né? Que tinha entrado ali. Nininho até me perguntou, disse, por quê? E é isso que eu estou dizendo. Eu não sei como explicar, chegar para vocês e dizer assim, por quê? Mas eu nunca mais voltarei à Grota do Angico. Mas você voltou depois dessa vez ou não voltou mais? Não voltou mais. Mas não em função disso, né? Porque depois que passou aquele episódio, tal, você, mas peraí, tudo voltou normal, tal, você voltaria, né? Porque eu preciso que você volte lá comigo. Não. Faça questão de ir comigo também, viu? Nem aconselho você com o Eutímio, mas nós 3. A Dani Lima está perguntando, o Roberto é seu irmão, Eutímio? Parece muito, parece nada. Roberto dá 2 de mim, é altão, é branco. Eu tenho certeza, Roberto, que nessa localidade lá, você teve algum contato com algum daqueles espíritos. Tem muita energia, né, Pai Neném? Ali tem muita energia, uma energia, se dá o nome, uma energia negativa, não vamos dizer positiva. Porque a positiva é aquela energia que quando você parte desse mundo para outro, que seja o chamado do Pai Eterno. Uhum. Mas quando você mas quando você tem uma batalha dessa sangrante, realmente a gente não pode dizer que ali seja uma positividade, mas sim uma negatividade, porque foi violência, né? Ali foi parte de combate. Então você teve, eu tenho certeza que você teve um contato, você teve um contato com algum obsessor que estava ali naquela localidade, que você não se sentiu bem. E além desse bem que você não se sentiu, você ficou um pouco assim, meio constrangido, né? De não querer voltar mais naquela localidade. Alguém mexeu. E depois de 50 e tantas vezes, também já teve 50, eu já falei, eu quero ir pelo menos uma. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o Eutímio, e eu vou combinar com você, e a gente vai dar uma volta lá. Inclusive já passou até aquele detector de metais lá, e botou drone, e o Roberto já fez. Lá quando a gente chegar lá, eu vou focar umas orações, e a gente vai receber algumas mensagens espirituais. Agora, eu tenho outra pergunta para o Roberto aqui, Pai Neném, ainda dentro desse contexto do mistério. Roberto, recentemente... Mas deixa eu completar uma coisa aqui, esse pensamento. Porque o pessoal vai começar a perguntar, eu tenho certeza. Gente, não foi nenhum fantasma que apareceu para mim lá na minha frente e disse, não venha mais na grota. Foi mais sensorial. Mas eu sei o que eu senti.
E eu passei 2 semanas, ninguém sabe, eu passei 2 semanas de cama depois daquilo ali. Isso, foi forte. Foi forte. Sério. Robério. Não tem prova melhor do que essa, Robério. É, Até para as 2 pessoas semanas. que estão aí te seguindo aí, e como está seguindo a gente aqui, não existe prova melhor do que essa. Exato, Pai Nenê. E outra coisa, se nós somos seres materiais, é evidente que deve ter algo que nos leve ao mundo espiritual, seja de que forma for, não sei. A gente não tem uma explicação lógica de um mundo que a gente não conhece, mas que as provas evidenciam que existe realmente um mundo, Sim. não digo sobrenatural, mas um mundo invisível que nos remete a um outro lado espiritual. Com certeza. Mas cada um analisa da sua forma. Agora, eu ainda dentro desse contexto, o Robério está dizendo que as pessoas iam perguntar se ele viu o fantasma. Não, foi um sentimento interno ali dele, né? Que ele sentiu e deixou externar, inclusive na hora da gravação. Agora, fala, para quem falar alguma coisa? Eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão aí te assistindo e também que está aqui ouvindo a gente. No lugar que acontecem os fatos, aquela localidade, ela fica possuída. Entendeu? Pode passar 1000 anos, mas aquela localidade, ela fica possuída por espíritos obsessores. Então é por isso que eu falo que realmente lá tem, sim, alguns fenômenos espirituais. Alguma energia que paira ali. Isso. Gente, foi terrível o que aconteceu ali. Bom, Roberto, ainda nesse contexto dessas investigações, não digo investigação, mas da sua busca em realmente conhecer profundamente o lado histórico do cangaço, teve um fato que você até me enviou o vídeo para mim recentemente que aconteceu dentro do mistério, um vídeo que você publicou há muito tempo e você nem tocou nesse assunto. De repente, chega nas suas mãos um vídeo comentado pelo um dos seus admiradores, o inscrito, dizendo: Robério, vejam o que aparece. Até você estava entrevistando sobre algum cangaceiro e apareceu um vulto preto, eu mostrei o mestre Pai Nenê. E aquilo não é montagem, inclusive se você tiver o vídeo na sua velocidade normal, você vai perceber que ninguém percebe. Depois que você amplia, você vai ver que realmente algo aparece ali. Como foi que você reagiu àquilo, já que você é uma pessoa séptica, como você mesmo se intitula, mas você vendo que naquele momento tem algo sólido, provado no seu vídeo, no seu próprio vídeo, sendo você uma pessoa séptica? Então, ali nós estávamos em Frei Miguelinho, entre Frei Miguelinho e nas regiões de Pernambuco, onde aconteceu a última batalha de Antônio Silvino, né? Então, o que é que acontece? Quando nós chegamos lá na região, nós começamos a gravar entrevista e 2 anos depois, as pessoas viram justamente, viram um vulto caminhando atrás da gente e desaparecendo assim no ar. Eu digo uma coisa, gente, nosso canal é um canal sério, é um canal que nós jamais, gravando ali, iria colocar alguém lá no fundo, porque a gente quer viralizar e tal, aquela coisa. Gente, jamais. Por exemplo, nós encontramos uma arma com detector de metais, disseram que a gente tinha cavado e colocado a arma lá e passado o detector e encontrado lá uma arma. Gente, por que a gente vai fazer isso? Então, assim, foi um caso muito interessante, esse repercutiu muito também, só que se você chegar para mim e dizer assim, Robério, o que você acha que era aquilo? Eu acho que era uma pessoa, e eu acho ainda mais que era um dos que estavam com a gente, que se dispersou, foi lá, foi urinar, foi, sei lá, fazer alguma coisa no mato, e acabou voltando lá por trás, e acabou vindo para cá, e acabou me distraindo quando eu fui analisar o vídeo e imaginar que poderia ser alguma coisa sobrenatural lá atrás. Depois de analisar as imagens, meses depois, ampliar, pegar o vídeo original que eu guardo em backup tudo, eu cheguei à conclusão que quem estava lá atrás, Eutímio, era realmente um dos que estavam na nossa equipe. Como você chegou a essa conclusão, Robério? Ampliando a imagem e comparando que eles aparecem alguns minutos antes, eles aparecem antes
e depois eles se separam, e aí um vem para cá e o outro continuou lá. E na minha impressão, os dois que estavam acompanhando a gente... Para ele perguntando quantas pessoas estavam com você naquele dia. Não lembro quantas pessoas estavam com a gente. Tinha Janaíto, tinha Nininho, eu e o dono do terreno, 3. Tinha Janailton, tava o outro gordinho, 5, e tinha um policial que fazia a nossa segurança lá, e precisa. Tem muita gente, só né? estávamos nós. Tá aí, então, mas uma história. Excetuando essa questão dessa visão, desse sentimento que você teve lá na gruta e também dessa aparição que possivelmente era uma pessoa, segundo você, lá na Fazenda Passo, teve algum outro fato interessante ou que levasse a você a acreditar ou aguçar alguma pessoa a imaginar que tinha um fenômeno espiritual ali acontecendo, fora esses casos que eu acabei de citar? Então, teve um outro caso interessante, que muitos casos aconteceram e não deu tempo filmar. Por quê? Justamente o que eu estou falando a vocês. 99% do tempo que a gente gasta viajando, produzindo, editando e tal, 99,9% não é gravado. O que a gente coloca no canal é o mínimo do mínimo do mínimo. É quando a gente dá rec, entendeu? O mínimo, porque é o momento que a gente dá rec, grava e desliga a câmera. Então, tem muita coisa que acontece entre um rec e um stop, que é esse vulto que apareceu aí, que eu acho que eu vejo e realmente é uma pessoa. Entre o rec e o stop, lá na Fazenda Patos à noite, que eu fui dentro da casa, mas entre o stop e o próximo rec, muita coisa acontece. E que muita coisa seria essa? Eu vou dar um exemplo a vocês. Quem gosta quem gosta da cultura nordestina, entendeu? Às vezes fico me perguntando, será se esses cangaceiros, eles viam alguma coisa no mato, como por exemplo, luzernas? Voltando de uma dessas viagens com o Nininho à noite, lá da região do São Francisco, nós tínhamos ido visitar a Ilha Belmonte. A Ilha Belmonte, ela, lá no meio do São Francisco, ela tem um cemitério de crianças. E nós fomos visitar no finalzinho da tarde, estivemos lá, e na volta nós paramos numa encruzilhada e tinha uma luz azulada, mais ou menos desse tamanho, embaixo de uma árvore que iluminava muito a árvore. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Nós paramos lá e eu disse, Nininho, pega a câmera. Quando o Nininho pegou a câmera, a luz, ela subiu, ela passou por dentro da árvore e foi embora. Eu cheguei, aí eu abri a câmera e comecei a contar, tal, falei, até mostrei a alguns amigos. E o que acontece? O pessoal começou a dizer, isso é uma luzerna. E aí o que é uma luzerna? Luzerna não tem nada a ver, não é nada fantasmagórico. Luzerna é um fenômeno chamado fogo-fato, algumas regiões chamam de fogo de Santelmo, no qual material orgânico ele entra em combustão, criando ou às vezes criando bioluminescência, até dentro de cemitérios. Como a pessoa tem um conhecimento parco sobre o assunto, acaba dizendo que vê uma aparição. Por quê? Porque você não tem uma explicação lógica, científica sobre aquilo. O pessoal está dizendo aqui, o cangaceiro Balão disse que numa entrevista viu a aparição. Eu lembro dessa entrevista. Realmente o cangaceiro Balão disse que viu essa coisa. Outra pessoa diz assim, o entrevistador, será que tem ansiedade? Bicho fala pra caralho. Gente, a ansiedade, quem tem síndrome do pânico e síndrome de ansiedade, é uma coisa trabalhada. Eu trabalhei 4 anos para poder estar hoje aqui na frente de uma câmera, conversando. Eu começava a tremer quando ligava uma câmera antigamente. E no caso, eu venho da televisão, eu era tranquilo, eu tive um problema pessoal que levou-me a ter a crise de pânico e eu tive que trabalhar com o meu canal justamente
para poder trazer informações culturais para o pessoal. Só respondendo aqui, dando uma ideia para o pessoal. Então, esse fato que nos aconteceu e outros também, uma luz, Eutímio, seguiu a gente de Juazeiro, aí da Bahia, a gente saindo de Petrolina. Nós saímos de Juazeiro, mais ou menos uns 20 quilômetros, com uma luz muito forte. Inclusive, eu filmei isso, eu não coloquei no canal porque não é o foco do canal, eu não vou desvirtuar o foco do canal. E essa luz, a gente estava vindo do julgamento de Lampião que aconteceu lá em Petrolina, e nós achávamos que era um helicóptero. Até Nininho brincou que dizia que era o helicóptero da polícia atrás da gente, achando que era bandido. Mas estava seguindo a gente, eu peguei a câmera, nós paramos, passou da gente, depois voltou. Eu tenho essas filmagens, inclusive, guardadas. Eu nunca quis misturar uma coisa com a outra, porque nosso negócio é o cangaço. Se fosse um cangaceiro passando lá, correndo pra gente, aí eu botava no canal. Recentemente você teve com o pessoal de São Paulo, acho que São Paulo, Santa Catarina, não sei onde é, eu acho que é São Paulo, de Santa Catarina, uma coisa assim, de lá do Paraná. Não sei onde eles são, é o Caça Fantasma Brasil com o João e tal. E eles, você inclusive chegou a acompanhá-los em algumas das suas investigações aqui em Sergipe. Qual é a experiência que você traz de tudo isso em relação a esse seu acompanhamento nas investigações espirituais? Antes de responder, eu queria responder aqui. O rapaz disse assim: ansiedade tranquilo, mas tem que tirar o foco do misticismo. A realidade é tão interessante quanto. No meu canal, eu tenho 810 programas. O pessoal assiste um que vai falar um pouquinho sobre o lado místico, e aí já desmerece todo o trabalho que a gente teve. Ou seja, quando você não gosta de um tempo, no caso, quando você não gosta de um assunto, né, você dá um tempo. Quando posta um vídeo que não é do meu interesse, eu dou um tempo. Eu não entro para criticar ou tentar inibir o que nós estamos aqui lutando para debater. Tem vários temas para serem debatidos e vamos debater e vamos continuar debatendo. Então, assim, às vezes as pessoas, elas são injustas demais. Eu e Nininho, nós rodamos 7.000 quilômetros para fazer um programa lá no Santa Catarina, e a pessoa chegou para mim e disse assim: mas não é cangaço, para que tu foi para Santa Catarina? Velho, e quem quer saber disso? Por que eu fui? Eu fui, porque quero. Então, mesmo. As pessoas às vezes opinam sem saber realmente de fato o que estão dizendo. Eu às vezes até, Robério, até para constranger a pessoa, para deixar a pessoa consternada, para poder atrapalhar, para poder denegrir, para poder até, talvez até por gostar do canal e querer atrapalhar. Tem muito disso. E o que nós chamamos de haters, que acompanham. É isso. Né? Que são pessoas maldosas, maliciosas que nos acompanham. Então, a gente tem que ser muito sabido, tem que saber muito discernir a nossa consciência como gerador de conteúdo ou produtor de conteúdo e estar com a cabeça realmente voltada, focada naquilo que a gente quer produzir, principalmente quando existem várias opiniões contrárias. Pois não? Sabe qual é o mais engraçado? Quando eu estou fazendo live, o que mais me perguntam é: e aí, rapaz, o que foi que aconteceu na Fazenda Patos? E aí, Robério, o que foi que aconteceu na Grota do Angico naquele dia que apareceu uma luz lá durante a gravação? E aquele vulto lá? E aquelas vozes no cemitério de Salvador? Aí, quando a gente faz um programa sobre isso, as mesmas pessoas começam a dizer: cadê? Não vai falar sobre o cangaço, não, sobre Lampião. Gente, a gente tá falando. É porque quando o pessoal quiser Wikipédia, vai lá no Google e tem Wikipédia contando de forma bem básica, você lê 50 vezes no dia a mesma coisa. Nós estamos trazendo uma coisa diferente, um pouco de uma ótica diferente, um debate interessante. E voltando para o Caça-Fantasmas Brasil, que eu quero ser breve para a gente entrar no cangaço, para o pessoal não começar a me engolir aqui, o que é que acontece? Eu estou brincando. Foi muito interessante estar com o João e Rosa, a Rosinha aqui. Eles ficaram aqui na minha casa, fizemos algumas viagens juntas, fomos para Laranjeiras, fomos para do Zé Baiano também, nós gravamos lá. Gravamos live aqui na minha casa. Eles seguiram para a Grota do Angico
e para Piranhas e para Fazenda Patos. Eu não fui, né? Eu acabei não indo com eles. Então, assim, uma experiência muito boa estar com eles aqui, meu querido. Mas eles foram à Fazenda Patos ou não? Desistiram? Eles foram na Fazenda Patos. Tem um programa que eles foram lá e foi muito interessante. E eu vou dar até um spoiler. Nada se manifestou nesse dia lá. Aham. É interessante. Bom, a Fazenda Patos realmente chama a atenção. O cangaço é uma história diversificada, muito grande, muito extensa. Na realidade, se você a gente for falar de cangaço, uma semana aqui não será suficiente para a gente falar de todo o contexto histórico que envolve o cangaço com seus... Tem cangaço, tem volante, né? Tem pessoas que também não eram volantes, não eram cangaço, mas se envolviam, que são os coiteiros, aquelas pessoas todas. Mas, enfim, é um assunto muito vasto. Agora, eu queria fazer ainda uma pergunta para ele. Quer fazer alguma pergunta? Depois eu faço. Então, uma outra pergunta que eu queria fazer para o Robério é o seguinte. Robério, nessa questão ainda do cangaço, por que que as pessoas focam sempre a figura do Lampião? Sendo que tivemos tantos cangaceiros que deixaram o seu nome, que marcaram a história, mas se você for, por exemplo, para os grandes canais de televisão, só tem filme de Maria Bonita E Lampião. e Lampião. Eu falo de um contexto internacional e até internacional. E muitos desses outros cangaceiros que deixaram a sua história não são lembrados hoje em dia. É o seguinte, tudo é uma questão midiática. Se você tem um personagem histórico como Lampião, ele vai se tornar o ápice de um movimento, que é o cangaço. Então, como ele é o cangaceiro mais conhecido, um dos que passou mais tempo no cangaço, no caso, como cangaceiro, o cara passou quase 20 anos dentro do cangaço, ele teve tempo suficiente para dar entrevistas, para fazer fotografias, para fazer filmagens, né? Ele acabou fazendo filmagens, isso é interessante, né? Ele acaba se autopromovendo. Então, a partir do momento que os jornais acabam elevando o nome do cangaceiro Lampião ainda em vida, quando você tem vários filmes sobre ele depois de sua morte, filmes com cangaço, Meu Nome é Lampião, exemplo, só para colocar esses 3 filmes como exemplo, o nome do cangaceiro de Lampião acaba se sobressaindo, justamente porque há uma divulgação maior sobre ele. Esse é um dos grandes pontos e que é um dos pontos mais interessantes a serem abordados. Outros cangaceiros, por exemplo, depois da chegada do cangaço na literatura, eu não estou dizendo que outros cangaceiros não eram citados por outros canais, por outros portais, por programas ou filmes. Não, outros cangaceiros realmente eram citados. Porém, quando nós entramos em 2017 para trabalhar o cangaço na literatura, nós chegamos a uma conclusão que o cangaço é tão grande, é tão vasto, que não merece apenas focar no Lampião. Claro que nós vamos falar muito sobre o Lampião. Nós estamos hoje aqui para debater também, falar um pouco sobre o Lampião, sobre os acontecimentos da Grota, dia 28 de julho. Porém, não só foi Lampião. É tanto que meus últimos 3 livros biográficos é o Volta Seca, Zé Baiano e agora, em 2021, o Cabeleira, né, o Cangaceiro Cabeleira. E pretendo futuramente escrever livro sobre o Jesuíno Brilhante. E agora o povo vai começar a endoidar, porque eu não tenho falado em lugar nenhum que eu estou preparando. Está preparando já esse livro? Você lançou agora Marca, né? Que esse livro se mandou até hoje. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que tá a vendagem desse livro? Tá boa a divulgação? Como é que tá sendo aí o Robério? Rapaz, é o seguinte, o livro Marca, ele tem uma divulgação mais boca a boca, porque a divulgação na mídia mesmo, que era o que eu também esperava mesmo, não foi tão grande. Tão grande quanto o Zé Baiano, Volta Seca. Por quê? Porque o pessoal já estava esperando outro livro. Eu não estou dizendo que ele não vende, não. Vende, é divulgado.
Mas não foi tanto quanto o Zé Baiano, porque o pessoal esperava mais uma biografia minha. Porque quando você cria uma coisa... Então, quando você cria uma ideia, por exemplo, eu venho na sequência, eu volto a seca, aí entrou o Zé Baiano, aí o pessoal já esperava uma biografia, sei lá, de Maria Bonita. E aí quando eu chego com Marca, que é um personagem fictício, que é uma história muito importante para o sertão, o que é que acontece? Eu espero mais ainda. É tanto que Marca está agora inscrito no Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário do país, é o Oscar da literatura no nosso país. Então, assim, espero que Marca leve o Prêmio Jabuti esse ano, nem que seja está em 4 categorias. Espero que ele, pelo menos em uma categoria, em breve vai sair aí na mídia e tal, as coisas, e eu espero que o pessoal acabe comprando mesmo o livro e conhecendo mais nossa história do Nordeste. Quem quiser comprar o livro, só entra em contato com o Robério Santos, é isso? Pode entrar em contato na Amazon, coloca lá, Robério Santos e Marca. Aparece lá. Você pode fazer a compra. Você não vem diretamente a você, não? Por exemplo, antes de te conhecer, Roberto, para eu criar um clima de amizade, vou conversar com o Roberto ali, eu vou comprar o livro. Aí, Roberto, e ele livro? Não, eu te mando, aí começamos ali. Mas eu já queria ali, foi um meio de entrar em contato com o Roberto e hoje nos tornamos grandes amigos. Ô, Roberto, uma outra pergunta, tem tanta pergunta, você passar a noite toda aqui, não dá para fazer. Mas, voltando ainda, amanhã, que é o dia 28, que comemoramos 83 anos da morte de Lampião, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o que tem que se comemorar? É porque as pessoas ainda estão se apegando, todos os anos tem aquelas missas penitentes. O que nós temos a comemorar em relação aos 83 anos da morte de Lampião? Na sua concepção, como é que você vê toda essa história envolvendo esses 83 anos da morte, e especial na Grota de Angico? Então, eu não costumo dizer que é um dia para se comemorar. Eu, como historiador, eu não posso tomar um lado da questão. Tipo, vou dizer que estou triste com a morte dos 11 cangaceiros e o volante, ou que eu estou feliz com a morte deles por terem acabado. No meu caso, eu tenho que me manter isento nesse sentido, porque meu papel é estudar os acontecimentos, narrar os fatos e ser isento e olhar todos os lados de uma questão. O lado do coiteiro, o lado da polícia, no caso do governo, o lado do cangaceiro, ouvir todos os lados para poder chegar a uma conclusão. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: você valoriza demais os cangaceiros, porque acabou de assistir um programa sobre o cangaceiro. Ah, você valoriza demais o volante, porque acabou de assistir um programa sobre o volante. Às vezes exigem de minha pessoa que tome uma posição sobre um determinado acontecimento, tipo assim: ah, Lampião é herói ou bandido, você tem a obrigação de dizer para mim que se ele foi herói ou bandido. Eu não tenho uma obrigação. Eu tenho uma obrigação como historiador de contar os acontecimentos, como se deram os acontecimentos da Grota, os vários cangaceiros que existiram. Por quê? Porque é uma importância muito grande que saibamos a história. Por quê? Robério Santos não é juiz e nem é carrasco de uma história. Robério Santos é um contador de histórias. E o que acontece? O que aconteceu dia 28 de julho é um acontecimento histórico. Então eu acabo dizendo que hoje, amanhã, completaremos 83 anos de um marco histórico, que é a morte de Lampião, os 10 cangaceiros e mais o volante, o corte das cabeças, o desfile das cabeças, todo trabalho da volante para chegar, todo eu posso dizer assim, toda aquela foi arquitetado por Bezerra, Aniceto, para chegar lá na Grota do Angico. O pessoal diz assim:
Ah, mas Bezerra pegou na covardia Lampião, porque Lampião estava dormindo. E era para mandar um recado, dizer, ó, estou chegando aí para brigar. Do mesmo jeito que Lampião, quando chegou lá em Queimadas, ele não mandou recado para matar os 7 policiais. Gato matou 11 pessoas em Piranhas um ano antes da morte de Lampião. Gato mandou recado dizendo que ia matar essas 11 pessoas, por exemplo. Não mandou, chegou e matou. Então, assim, o trabalho é feito de forma peculiar e histórica, sem tomar partido. Aí você vai conseguir ler todos os livros do cangaço sem ficar buscando problemática sobre aquilo, que a história é muito grande. Você já pensou se eu só gostar de cangaceiro e só ler livro que fala de cangaceiro? Aí um livro sobre Padre Cícero eu não vou querer ler. Um livro sobre João Bezerra, escrito pelo próprio João Bezerra, eu não vou querer ler porque vai ser a visão dele. Então, se você estuda história apenas por uma visão, você não é historiador, você é torcedor, você é de torcida organizada. Exatamente esse contexto eu concordo plenamente. A palavra comemorar, eu acho que não cabe nesse contexto do derrame que aconteceu naquele dia, mas sim é o marco histórico que vai ficar eternamente marcado por toda a eternidade, né? Enquanto existir humanidade, existirá a história do cangaço, em especial a essa tragédia que aconteceu. É um fato, aconteceu e a gente tem que lembrar sempre que possível daquela cena fatídica, daquela madrugada, já era quase amanhecer no dia. Ô Roberto, agora deixa eu mudar aqui um pouquinho o foco, já está quase 9 horas da noite, em relação ao cangaço. Hoje em dia, pouco se produz em relação à história do cangaço, isso de forma televisiva, de forma cinemática, de forma vídeo. Você pensa em algum dia, você tem muito conhecimento, você conhece muito também do audiovisual, você pensa em um dia produzir algo que fosse bastante relevante e que viesse aí realmente chamar a atenção do contexto histórico e que pudesse lançar esse, sei lá, um filme ou alguma coisa nesse sentido no mercado nacional de uma forma realmente comercial? Eu acho que foi uma das coisas que te fez entrar em contato comigo, foi justamente o que chamou a atenção num dos programas que eu fiz sobre a morte de Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Foi aquilo que aguçou, talvez, entrar em contato com você. Foi naquele dia. Foi. Porque, assim, eu já conheci o trabalho de Eutímio com produções cinematográficas, com o seu canal, do Eutímio Carvalho, Os Mistérios do Mundo. Pessoal, se inscreve lá também, nosso grande parceiro e amigo. E é de uma importância muito grande a gente criar esse elo entre os canais, justamente para isso. Por exemplo, o Eutímio entende muito de cinema, tem uma produtora, tem equipamento, tem pessoas maravilhosas ao lado dele, que gostam, que produzem roteiros, que viajam, que a gente tem todo esse trabalho. Eu amo cinema. Hoje eu estava até compartilhando alguns curtas meus de 14 anos até. Meu Deus do céu, quanto tempo curtas a gente produz. Hoje pela tarde eu estava gravando um curta, Eu já comecei a gravar um curta-metragem lá das viagens loucas em busca do desconhecido, que eu não vou poder contar ainda o que é. Da moeda. Aí já entregou o negócio. Aí... Sai que dia? Eu não sei, assim, é uma série, sabe? Eu gravei o primeiro episódio hoje. É uma série, Eu gravei o primeiro episódio hoje, então eu acho que o primeiro episódio sai semana que vem, e aí depois eu vou colocando, vou produzindo e vou colocando aqui no canal. Ótimo. O que acontece? A história de Zé Vaqueiro, que é irmã, que inclusive o Novo Tempo, que é o cangaceiro, irmão da cangaceira Sila, o que foi que aconteceu? Novo Tempo chegou baleado lá numa fazenda e pediu ajuda ao Zé Vaqueiro. E o Zé Vaqueiro acabou tentando executar o cangaceiro, né? O Zé Vaqueiro, que era o vaqueiro, diziam que era um ex-cangaceiro. Ele acabou atirando no cangaceiro Novo Tempo. Quando ele foi pegar o equipamento, as coisas para cavar um buraco para enterrar o cangaceiro escapou. Tempos depois, o bando chegou lá, levou Zé Vaqueiro até a Pia das Panelas e queimou ele vivo. Entendeu? Então, assim, dizia até que foi o cangaceiro de Buriti que acabou. Era um negócio... Hoje, né, rapaz? Era uma época de muita violência, hein, Robério? Meu Deus do céu.
Quer dizer, era Aí olho no olho, né? é o dente por dente, né? É olho por olho, dente por dente. É. Eu Então, falo- assim, era um período fantástico. Fantástico, gente, desculpa eu falar fantástico. É do ponto de vista histórico, quando você diz assim, é fantástico de tão incrível, que chega a ser quase fantasioso. Você chega a dizer, pegava alguém, fazia uma coivara e jogava vivo dentro para queimar, tipo, cortava a cabeça da pessoa, cortava a orelha, cortava os testículos, sei lá. Imagina, uma guerra. Era uma guerra civil, cara, aqui no Brasil. Eu falo diretamente que a rundade do mundo já é dentro do princípio, né? É dentro do começo do mundo, porque essas cenas de violência sempre acontecem. E cada vez mais que acontece, uma é cada vez mais tenebrosa do que a outra. Porque nos antepassados contava que quando a pessoa tinha queixa de outro, pastorava, fazia aquele crime, cortando a pessoa toda em pedacinho, era dedos, junta por junta, entendeu? E ali, depois que aquela pessoa estava toda cortada viva, aí fazia aquela coivara e tocava fogo na pessoa. Sempre os crimes de antigamente, dos anos passados. Agora, Palharim, era assim. Agora, nesse contexto dessa história que você está contando, o Roberto conhece muito bem a história do cangaço, como ninguém. Me lembra Cacheado, que um senhor de idade me contava a história. Quando eu vi Roberto contando, me lembrei do finado Cacheado aqui de Cicero Dantas, que era amante dele, conhecia profundamente, não tanto quanto o Roberto, que tem uma... Mas ele tinha algumas bases na história. Ele tinha história, tinha aquelas coisas, tinha aqueles apetrechos ali do cangaço, ele tinha tudo, né? Inclusive punhais, essas coisas, bornazes, essas coisas. Ô Robério, mas ainda na linha do cangaço, você também é amante da sétima arte, você já produziu vários filmes, eu achei brilhantes. Se você fosse filmar hoje produzir um filme de cangaço, o que chamaria mais atenção para você hoje? Eu estou falando agora produzir não para YouTube ou para coisas, mas a nível comercial. O que você produziria? Eu produziria o filme do Cabeleira, cara. Cabeleira, ele tem um contexto histórico muito forte na linha do cangaço. Vamos resumir um pouquinho isso aí? Cabeleira foi o primeiro cangaceiro, né? O José Gomes de Brito foi o primeiro cangaceiro, nascido em 1751 na cidade pernambucana de Glória do Goitá. Inclusive a mesma cidade que 200 anos depois nasceria o Madame Satã. É a Viúva Negra? É aquela que matava os maridos? Eu não sei. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre Madame Satã, que é? É o capoeirista lá do Rio de Janeiro, que era um boêmio lá. E tem filme com Lázaro Esse nome é bem conhecido, Roberto, me chamou a atenção, mas Madame Satã tem uma coisa envolvendo o mistério, não tem? Madame Satã, mas não é o caso do Madame Satã, eu só coloquei paralelo para só situar que outro personagem histórico nasceu no mesmo lugar que o Cabeleira. O fato dele ter o nome Satã era um apelido mesmo comum que o pessoal acabava dando, mas ele não tinha nada a ver com o mistério. Não, mas o que chama a atenção do Cabeleira para você me dizer que gostaria de, se fosse para produzir alguma coisa sobre o Cabeleira? Certamente você tem um conhecimento vasto da sua vida, mas ele chama a atenção por ser o primeiro cangaceiro, que você acha? Primeiro porque é a origem de tudo, entendeu? A origem ali do cangaço, por assim dizer. Então o que é que acontece? É importante você saber a origem dos fatos para poder saber os seus fins. Então o que é que acontece? Eu filmaria a história do Cabeleira, do José Gomes, no qual, porque existe uma dualidade entre a mãe dele, que era uma mulher muito boa, e o pai era muito, muito mal e ruim, que ensinava ele a matar. Então o que é que acontece? Enquanto a mãe ensinava ele a rezar, o pai ensinava a matar. E eles entraram no bando junto, foram até o final da vida junto, os dois, passando ali por Pernambuco, cometendo grandes crimes, atacando a capital, Recife, e os dois foram capturados, tempos diferentes. Um foi capturado primeiro, o pai, depois o filho foi capturado, e os dois foram mortos. Arquivos do século XVII, XVIII, XIX, incríveis.
Porque no século XVII é a preparação do terreno para os acontecimentos do Cabeleira. Século XVIII, os acontecimentos do Cabeleira. Século XIX, a repercussão, né, dos acontecimentos nos jornais, nos livros, as primeiras citações, a questão popular em si. Então, assim, é muito importante. Eu não faria um filme sobre Lampião. Eu não produziria hoje um filme sobre Lampião. O pessoal às vezes me pergunta por quê? Porque eu acho que não é que esteja saturado, mas é porque tem tanta coisa, tem tanto filme sobre Lampião, tanto livro também, que eu acho que outros personagens merecem espaço. Por exemplo, um filme sobre Lucas da Feira, lá de Feira de Santana, daí da Bahia. Cara, daria um filme espetacular, cara. Até uma série na Netflix mesmo, cara, sobre Lucas da Feira. Cadê? Cadê nossos produtores? Cadê o investimento para a gente produzir algo realmente e você ficar abismado, assim como assim, de queixo no chão, vendo aquilo ali? Assim como nós ficamos quando vamos assistir filmes estadunidenses e até filmes nacionais incríveis, como tem, por exemplo, na Netflix, o Matador, que é uma produção incrível. O cara se chama Cabeleira, muito embora não tenha nada a ver na história, né? Não, ali só usaram o nome, Lia Cordel, do Cabeleira, até mostra ele pequenininho lendo, e aí ele ficou com aquele nome do Cabeleira na cabeça. Ele lendo a história de Cabeleira, né? Ele estava lendo a história do Cabeleira original. Do ele foi influenciado pelo cangaceiro Cabeleira. Matou a pau. Ô, Robério, então vamos aqui rapidamente, já vai dar 9 horas, para já estar cochilando aqui. Em linhas gerais, temos o Cabeleira. Vamos lá, os principais cangaceiros da sua concepção, começando por Cabeleira. Tímio, sabe quantos cangaceiros catalogados existem? Não tenho a mínima ideia. 1.400. Meu Deus do céu, dá para fazer uma cidade. Dá pra fazer uma volante, né? Dá pra fazer um bando de cangaceiros. 1.400. Mas teve aqueles que tiveram mais destaques, né? Zé Baiano, Cabeleira, Jesuíno Brilhante, aqueles que já fez Volta Seca e tantos outros, né? Tem o Senhor Pereira, tem o Luiz Padre, você tem Chico Pereira, você vai encontrar o Santa Cruz, você vai encontrar o Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, o grande rei do cangaço, né, o Antônio Silvino, e por aí vai. Ó, eu citei aqui o filme O Matador, da Netflix, e uma pessoa colocou aqui, Netflix não tem compromisso com bandidagem. O que mais tem é filme de bandidagem na Netflix. Só tem filme de bandido? Só tem filme de bandido, mas rapaz... É o que mais tem, é o que mais tem. Muitas das vezes as pessoas que estão nos acompanhando raciocinam de um lado errado, não tem conhecimento de causa e começa a falar bobagens, mas faz parte do contexto. Nem todo mundo tem um mínimo de conceito do que conhecemos na literatura do cangaço e a história como contexto todo. Todos os contextos que nós debatemos assim, que são contextos que são discutidos inclusive em universidades, o Roberto. Até fora do país, cara. Exatamente. Se você falar de Lampião, qualquer país do mundo, eu acho que conhece a história do Lampião e dos cangaceiros. Não digo todos, mas principalmente por ser explorado mediaticamente fora, eu acho que Lampião é bem conhecido, né, Robério? O que mais me deixa, às vezes, perplexo é o fato das pessoas, por exemplo, vibrarem quando um filme sobre algum bandido estadunidense é publicado e essa mesma pessoa critica o fato de ter uma produção nacional. Eu digo porque eu produzi o filme em Juriti, que começa justamente com a morte de Lampião, a grota, o tiroteio e tal. E aí o que é que acontece? O pessoal, a mesma pessoa que vibrou com a chegada de outros filmes contando histórias de grupos dos Estados Unidos, sei lá, sobre... Não me vem à cabeça o Billy the Kid, por exemplo. É a mesma pessoa que vai acabar criticando o fato de ter escolhido um cangaceiro para interpretar, produzir e publicar gratuitamente, que foi o filme Juriti, tá de graça no YouTube, eu não cobrei nada de ninguém para assistir aquilo ali. Então, assim, isso que às vezes me deixa assim, poxa, por que a gente valoriza tanto a cultura lá de fora e a gente acaba esquecendo a nossa?
ou não mesmo até vendo com os bons olhos, porque, por exemplo, a produção, para nós que não acompanhou, mas Roberto fez praticamente um seriado, com vários episódios, chamado Juriti, uma história fantástica, deu um trabalho danado, produzir. Eu me lembro, eu estava falando com o Roberto na época, o Roberto até não falava muito comigo, porque eu queria uma correria, produzindo os artefatos, né, tudo, né? Eu me lembro, acho que foi um estresse muito grande, foi uma luta muito grande, e de repente, a gente que está fazendo uma produção dessa, sempre espera o reconhecimento, muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, agora, a sétima filha que você deu o nome, você que batizou a sétima filha, vai ser os 2 episódios, já está pronto. Os 2 episódios estão finalizados. Um vai ser essa semana e o outro semana que vem. Finalizado. A série, né? Um filme que virou série, né? Era um filme, virou uma série, episódios pequenos que eu vou colocar E eu gastei muito dinheiro para fazer aquilo. Eu vi, eu tô no filme. Você, mesmo, por exemplo, né? Tá no filme, você bota um filme com a Lagoa Vermelha, como a sétima filha, que a gente produziu, que o Roberto teve aqui. Cíntia. Isso, lá em 2007 eu fiz Cíntia, Bravinho do Sertão. Eu não tô, essa semana eu quero tirar só pra gente produzir a sétima filha e Bravinho do Sertão. Aí eu não quero produzir mais nada essa semana. Tímio, antes da gente terminar a live, eu quero falar para o pessoal que tá assistindo a gente. Queridos amigos do Eutímio Carvalho dos Mistérios do Mundo e o Cangaço na Literatura. Existe um filme sobre jagunçada chamado Bravios do Sertão. Eu já tive o privilégio de assistir, não o pedaço que tem no YouTube, mas ele na íntegra, o time passou de VHS para DVD, para digital, me enviou para assistir, depois ele está agora dando uns ajustes para poder a gente publicar. E eu digo a vocês, um dos melhores filmes do gênero que eu já assisti, e totalmente inédito, e em breve vai estar nos 2 canais para vocês. Então, se vocês acham que é só fantasma, misticismo e tal, que os nossos canais, estão enganados. Tem muita coisa também desse lado mesmo da jagunçada e dessas coisas, como por exemplo, o próprio Eutímio mesmo quer fazer o filme sobre o Zé Vaqueiro com a gente, né, Eutímio? Já encheu o saco seu, né? Porra, Roberto, vamos fazer o Zé Vaqueiro. Aí Roberto falou no vídeo para mim assim, olha que viagem, daria um filme. Aí, eu acho que esse cabra gosta de filme. E se é que ele gosta, aí entrei em contato com ele. Foi bom, foi a parceria, que ele também é apaixonado por filme. Vai deu certo, o Roberto louco e eu mais louco ainda. E aí ficou os 2 loucos juntos. Só faço o Zé Vaqueiro se tiver Pai Nenê no filme. Se não tiver, não Pai Nenê ser daquele, aquele central da... Me arrume um burro bom que eu amuto nele. Ele gosta de filme. Zé Vaqueiro. Eu gosto. Eu vou amontado no burro. Muito Roberto, bem. então, que legal que a gente teve essa conversa muito boa. Quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando. Então, a gente está travando a live. Eu quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando que muitas surpresas virão. Nós estamos produzindo, eu e o Roberto, nós estamos produzindo um filme. Posso até adiantar a semana que vem, não vou dizer o nome agora, vou deixar esse. Mas daqui a uns 15 dias eu estarei com o Roberto, ele vai passar um tempo comigo aqui, né, Roberto? Tem 2, né, para produzir. A continuação do Andarilho, né? Tem o Andarilho que a gente vai fazer. Eu queria você que passe uns 3 a 4 dias aqui comigo. Conte nada não. Não, vai ser uma surpresa, nada, vou dizer nada. Vai ser, o Roberto vai fazer um Andarilho, a gente já fez um que ele encontrou eu morto, já viu, pai? Eu tava morto no caixão. Aí vamos produzir um segundo agora que vai ser uma surpresa, mas tem um outro ainda que a gente vai fazer, que eu já mandei o roteiro para ele. O Roberto botou tanta modificação que eu vou ter que fazer outro roteiro. Mas vamos fazer novamente, eu estou fazendo as mudanças. Roberto tem um drone, quero usar o drone, viu, Roberto? Traga o drone. Ele tá aqui guardado, vamos fazer um takezinho com o drone. Uma dessas viagens que você vem pra cá, vai lá no casarão pra gente... Eu quero ir na roça, pai. Na roça, beleza. Vamos passar um final de semana lá? Na roça. Tomando um vinhozinho lá, Roberto. Eu vou na quinta, eu quero passar quinta, sexta, sábado e domingo aí com vocês. Pronto. E um dia aí você vai pra roça. Você vai no sábado e vem no domingo. A gente fica lá de boa, você vai gostar pra caralho. A gente vai ficar por lá. A gente vai arrumar um... Faz uma coivara lá, a gente fica lá sentado só contando história. Contar histórias do outro mundo. Olha então, Roberto, querido, eu queria agradecer a sua participação, mais de 1h30 aqui de live.
Nós voltaremos, quem sabe, em outra oportunidade, falando sobre outros temas. Até você, pessoalmente, quando você estiver aqui, nós vamos sentar aqui na bancada, e você, Padilha, vamos fazer aqui uma live aqui, todo mundo junto. Faz todo mundo junto. E a gente vai estar trazendo muitas histórias, não só do cangaço, mas tantas outras histórias que nós temos para mostrar para a humanidade e para os nossos queridos brasileiros que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho. Queria deixar você agora à vontade, Roberto, para fazer aí... O que? Avisa que ele tem que finalizar. Você vai finalizar por aí, estão falando aqui, tá? Você tem que finalizar por aí o seu canal. Mas isso depois terminar. Eu queria que você ficasse à vontade, fizesse uma consideração, fizesse aí algo que você quisesse, ficar à vontade para falar e se despedir nessa noite de terça-feira. Então, eu quero agradecer a todos que nos aturaram aqui nessa live. Uma das melhores lives que eu participei, cara. Tô muito feliz, tô muito em casa. Literalmente tô em casa, né? Isso é muito bom. E gostaria que vocês dessem like. O pessoal às vezes assiste e não deixa seu like, deixar seus comentários. Assistam os outros programas, porque não é só esse programa. Você assiste só um e toma a conclusão que o canal é só esse programa. Tem centenas e centenas e centenas. No meu caso, são 160 mil quilômetros rodados. E nós nunca pedimos nada de nenhum seguidor. Tipo, exigir de algum seguidor para a gente fazer um determinado programa ou qualquer coisa. Tá tudo de graça, tá tudo entregue de forma muito carinhosa, porque nós vamos compartilhar cultura. E fizeram uma pergunta aqui e eu queria terminar com essa resposta. Tem algum documentário em vista? Eu estou pronto a fazer o documentário da minha vida, Eutímio, que é percorrer os lugares mais afetados pelas 3 grandes secas, que foi a de 1877, 1915 e 1932, em busca dos resquícios dos antigos currais de gente ou campos de concentração, e falar o porquê dessa seca, por que aconteceu tudo aquilo. E vai ser muito emocionante e espero que o pessoal acompanhe a gente, que esteja ao nosso lado nessa luta cultural, que só vamos crescer cada dia mais, se depender de todos vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Robério, obrigado a todos que nos acompanharam. Robério, a gente volta a falar essa semana, vamos nos manter juntos nesses diálogos de produção de cinema e tudo mais, que a gente vem sempre falando. Hoje eu falei com o Robério o dia inteiro, e agora estamos trazendo todo o nosso conhecimento e cultura aqui para a população. Obrigado, um abraço, fique com Deus. Felicidade para você, Robério. Um abraço. Abraço, tchau. viu? Obrigado, Pedro. Tamo junto. Mandar um abraço para Pedro também. Pedro, Pedrão tá na técnica aqui, né? Valeu, Pedrão, obrigado, que Deus abençoe Pedro aqui nessa noite de hoje também. Valeu, Pedro.